Hello again. Here we are for another line of games. We are watching now Julian Chiabanu from Canada against Domingos Vieira. This live stream will made with Tiago Maciel, psychologist of the national team of Portugal, and we will make the comments in Portuguese. However, if you have some question, you can ask it, and we'll try to answer to you using the chat. Então, bem-vindos aqui a mais um jogo, desta vez com o português. Domingos Vieira irá defrontar Julian Chiabanu. Connosco temos aqui Tiago Maciel, psicólogo da Seleção Nacional de Bóssia, que nos vai aqui ajudar nos comentários. Agradecemos desde já, Tiago, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Temos aqui em perspectiva um bom jogo pela frente. O Julian ganhou o primeiro jogo, o Domingos perdeu. No entanto, este jogo para o Domingos tem uma importância extrema. De que forma é que esta preparação para este jogo pode ter sido feita para que o Domingos coloque na prática tudo aquilo que sabe? Bem, a preparação para este jogo, atendendo ao pouco tempo que tivemos entre os jogos, é muito baseada nos erros que foram cometidos no primeiro jogo e de alguma forma comatar essas falhas e levar esse feito para aquilo que foi o aquecimento, quer a nível técnico, quer a nível tático, quer a nível comportamental. Nós no final de cada jogo conseguimos claramente identificar aquilo em que tivemos bem e corrigir estas situações quase no imediato para que não seja um problema nos jogos seguintes. Pronto, e essa é um bocadinho a nossa estratégia em quase todos os jogos, ou pelo menos quando temos pouco tempo para preparar o jogo seguinte. Então aqui a situação do jogo, o Julian a criar uma bola um pouco anteriorizada à branca, mas na linha do Domingos, e agora a conseguir fazer uma colocação que faz ali uma boa tapagem da bola branca. Vamos ver qual será a abordagem ao Domingos. Verificamos agora com esta imagem que realmente ele está a ocupar a parte de trás da casa. Temos visto isto ao longo das transmissões do Linha de hoje. Esta fase da colocação da cadeira, Tiago, tem uma importância também extrema, não é? Às vezes ligamos só às questões do lançamento, mas a preparação e a colocação da cadeira antes do lançamento também são muito importantes. Sim, isto faz parte do nosso processo de jogo, não só a própria orientação e o alinhamento da cadeira, mas sim procurar dentro daquele espaço, dentro da casa, procurar o melhor ângulo para que consiga fazer a jogada da melhor maneira possível. Isto é trabalhado, isto é pensado e de alguma forma também para aumentar os índices de confiança dos atletas na execução da jogada. Continuamos então, olha, ainda bem que falamos disso, observamos agora o Domingos andar para a frente e para trás na procura da melhor posição para a realização da jogada. O Domingos, que este ano esteve muito bem nos campeonatos jogados em Portugal, a merecer uma oportunidade aqui na seleção depois de ter estado algum tempo fora. Esta questão destes atletas que merecem essas oportunidades estão certamente relacionadas com a observação que é feita dos atletas. Como é que é feito este retorno dos atletas que por um motivo ou outro deixaram de fazer parte do processo, mas que entretanto têm demonstrado competência e merecem essa oportunidade novamente? De alguma forma, os atletas nunca deixam de fazer parte do processo, ou seja, eles são muitas vezes convocados para estágios e estão em constante observação e avaliação. Claro que os resultados a nível nacional muitas vezes não é aquilo que mais nos leva a fazer as decisões ou as escolhas para aquilo que é a Seleção Nacional de Bóssia. Há muitas componentes individuais, quer a nível técnico, mesmo a nível comportamental e integração do grupo, que ditam a convocatória e a participação ou não participação neste tipo de campeonatos, porque além da vertente individual também temos a vertente coletiva e temos de ter isso em conta, também as características individuais de cada atleta. Muito bem. O Domingos agora conseguiu criar ali uma zona de apoio e uma colocação boa da bola. Vamos agora ver aqui, não percebemos muito bem aqui a orientação do jogo, para perceber se ele tem posição para poder abrir.
Estes jogadores realmente com alguma potência mexem no jogo com alguma facilidade, e estas características são muito benéficas para o desenvolvimento do jogo deles. Ainda assim, Domingos agora com a oportunidade de uma colocação na última bola. No entanto, encontra-se um bocadinho fragilizado, atendendo a que o jogador canadiano tem 3 bolas ainda para jogar. Vamos ver qual será a opção do Domingos. Com certeza será entrar ali no espaço disponível. Vamos ver se assim vai ser. Exatamente, a tentar entrar lá. Fez aquilo que lhe competia, passou a pressão agora para o lado do adversário, que terá 3 bolas para tentar fazer aqui a alteração da situação do jogo. Esta tomada de decisão, ainda há pouco tive aqui o Maciel a falar comigo, depois também nos viu, tivemos a oportunidade de falar um bocadinho, mas para cada jogada que aparentemente tem que haver uma só resposta, mas às vezes há muitas opções. De que forma é que o pensamento sobre a jogada certa a fazer pode ser trabalhado e deve ser decidido? O processo de tomada de decisão passa muito pelo trabalho que é feito pelos treinadores. Ou seja, claro que para este tipo de situações poderá haver inúmeras situações, mas os atletas de alto rendimento, como são no caso dos nossos atletas, têm que ter a capacidade de filtrar e de definir 2, 3 situações no máximo para cada opção. Tirando aquelas que são as mais óbvias, mas numa situação como esta, em que já estão muitas bolas em campo, em que o jogo se torna complexo, ficam no máximo 2, 3 situações e eles têm que optar por aquela que mais vantagens dá ao jogo em si e ao tipo de bolas que restam e atendendo a outros fatores. Para poder decidir, e o Domingos com uma bola pela frente acabou por conseguir dar bem a volta à situação. Neste momento 2-0 para o Julian. No momento, Julian Chabanu is winning 2-0 against Domingos Vieira. In the other courts, Boris Nikolai is winning 5-0 against Artem Kolinko from Ukraine. Dovor Komar is winning 1-0 against Sonsanuk from Thailand. And the other courts, Ponchok Lerpayan is winning 2-0 against Louis Sanders. All games ending the first end. And if you want to know something that happens here in the Póvoa, you can ask us in chat and we will continue the transmission in Portuguese. Agora a grande bola Domingos, exatamente a conseguir pôr tudo para trás, ter perdido 2-0 e a fazer uma bola de saída, diria que praticamente perfeita. Sim, isto de alguma forma é aquilo que nós valorizamos, apesar de alguns erros ou de algum insucesso no primeiro parcial, não podemos deixar que isso afete o parcial seguinte e ele a responder com uma colocação praticamente perfeita. Aqui uma pequena distração do árbitro, mas sem influência qualquer no resultado ou no procedimento do jogo. O tempo está parado. Portanto, nesta classe BC4 os atletas têm 4 minutos para lançar as bolas, e a você que está aí desse lado, sinta-se à vontade, partilhe connosco o chat, tentaremos responder àquilo que for necessitando. Neste momento aí quem tiver na língua portuguesa, Marcelo a vencer o primeiro parcial por 4-0 contra o jogador da Hungria. Estamos aqui agora a assistir aqui à vertente individual dos jogos da classe BC4. Agora aqui a bola a ficar ligeiramente curta, mas uma boa colocação para agora poder eventualmente empurrar e ficar com 2 bolas na zona defensiva. Muitas vezes isto é feito propositadamente e estrategicamente em função do jogo. Não terá sido porque, atendendo a força com que jogou esta jogada, e portanto ficou lá só com uma bola. Vamos ver agora qual é a resposta que Domingos fará. Domingos que controla muito bem esta zona do campo,
parece estar a procurar a linha para empurrar a branca para trás. Vamos ver se é isso que vai fazer. Neste alto rendimento, muitas vezes diz que todos sabem jogar bem, a questão emocional é uma questão muito importante. Até que ponto, Tiago, é que efetivamente essa questão emocional é trabalhada na área desta psicologia também desportiva, ou a vossa abordagem é um bocadinho mais na rotina e na preparação do jogo? Sim, nós tentamos, com a introdução desta rotina, tentamos que este aspecto emocional seja praticamente controlado através da respiração, através da visualização mental, através do pensamento positivo e do discurso positivo, do discurso interno positivo, que lhes facilite a execução da tarefa. Okay? E claro que a fase final, a fase da avaliação, vamos, por exemplo, a ver neste momento a postura Domingos, se calhar atendendo aquilo que nós trabalhamos, não é mais adequada, atendendo que está a demonstrar alguma frustração em relação àquilo que está a acontecer e está a ter alguma dificuldade em recomeçar a jogada e a voltar a concentrar-se naquilo que é o processo. Nós normalmente trabalhamos de forma a reduzir estes períodos de frustração, eles vão acontecer sempre, assim como acontece os períodos de alegria quando as jogadas são boas, quando as jogadas são menos más, eles também têm que expressar este tipo de emoções. A questão é aqui quanto tempo é que nós perdemos ou usamos na tentativa de controlar estas emoções e o impacto que isso tem na jogada seguinte. E isso é o que nós tentamos minimizar ao máximo, sem nunca tentar retirar isso, porque é algo humano, okay? Nós não somos robôs, não podemos de alguma forma retirar as emoções aos atletas, porque isso é um pouco irrealista. Assim, e vemos efetivamente o Domingos aqui com alguma dificuldade em entrar no parcial, apesar de ter feito uma excelente primeira bola. Depois a resposta do adversário foi realmente boa. Acabou depois o Domingos por não conseguir fazer o que queria na primeira abordagem e agora está a tentar procurar responder da melhor forma possível, entrando ali com o braço esquerdo pela área de jogo. E com esta bola curta agora quase certeza irá empurrá-la a tentar virar o jogo. De salientar aqui a abordagem do Domingos, a procurar jogar sempre do lado das linhas do adversário para que quando o jogo seja alterado possa criar uma situação mais difícil para o seu oponente. Podemos ver claramente que durante o lançamento destas 3 bolas tivemos 2 tipos de pensamento de jogada completamente diferentes. E numa primeira abordagem tentar abrir para seguir provavelmente tentar colocar a bola na branca, depois uma segunda abordagem que tentou colocar diretamente na branca e agora uma terceira abordagem com uma jogada a 2 bolas em que aproveitou a primeira bola para a segunda bola para empurrar a primeira. Então, mais uma vez chegamos aqui, o Domingos acaba por gastar as bolas todas, deixando o adversário com 3 bolas para jogar, que é sempre uma situação que, embora estando o Domingos à frente, dá alguma margem para o adversário, especialmente nestas classes BC4 e também nas BC3, em que há uma eficácia de jogadas muito grande e, portanto, criando situações em que claramente com algumas bolas na mão conseguem alterar a situação do jogo. Neste momento o jogador canadiano está a pedir uma medição de jogada para perceber quanto é que está. Parece 2-0. Não deu para perceber muito bem. De qualquer das formas, tem agora aqui uma situação que poderá pontuar mais 1 ponto ou 2. Vamos ver que resposta é que o jogador temos efetivamente aqui uma competição com um nível muito alto. O conhecimento que se vai tendo dos adversários também vai permitindo não
queremos sequer que eles deixem de expressar todas estas emoções e todos estes sentimentos, desde que a seguir consigam controlar Está natural levantar a cabeça, não é? Agora e dar para a frente. exatamente, pensar da melhor forma de contrariar o jogo do adversário e recuperar esta desvantagem. A estratégia utilizada até agora não tem funcionado, quer por fatores táticos ou por fatores técnicos, lá saberá qual será agora a melhor abordagem ao jogo a ter. Aqui uma bola que está na linha do Domingos, nos parece estar na linha do Domingos também, com alguma distância à bola branca, mas é uma bola sempre difícil de lidar. O Domingos a tentar procurar aqui mais uma vez a melhor posição nesta fase da colocação da cadeira. O jogador canadiano apresenta aqui agora uma postura bastante mais relaxada, mas temos assistido neste jogador aí um grande controle emocional ao longo dos últimos campeonatos, sempre com esta postura um bocadinho mais menos emotiva. Isto ajuda também os atletas a este distanciamento. Ainda há um bocado estamos a ver que os jogadores são mais emotivos e que interagem mais com a bancada ou mais preocupados com os fatores externos do que internos. Esta postura é mais ajustada para o desenvolvimento do jogo. Sim, claramente, porque ele demonstra uma capacidade de controle emocional e mesmo de controle do jogo que depois, quando tem que executar a sua jogada, lhe facilita bastante a tarefa. Agora, quando estamos muito focados em fatores externos, sempre à procura de feedback externo e pouco orientados para aquilo que é o jogo, claro que em caso de erros, a frustração, os níveis de frustração e os níveis de desconcentração são muito maiores e temos muita mais dificuldade em recuperar, quer a nível emocional, quer a nível físico, aquilo que trabalhamos em relação à respiração, em relação ao batimento cardíaco. É muito mais difícil ter depois um controlo que nos facilite uma melhor execução das jogadas. E aquilo que falámos no início, realmente o Julian a colocar uma bola um bocadinho longa da branca, o que depois fez com que o Domingos, ao tentar atacar, levasse essa bola para a frente e tivesse a necessidade de gastar ainda mais uma bola. Acabou depois por falhar o ataque e a perder 6-0 Domingos vai ter que tentar virar este ponto a seu favor. Vamos ver se continua nessa abordagem mais atacante ou se irá fazer um jogo apoiado na tentativa de virar a pontuação do jogo, mas tem sempre ali alguma fragilidade com aquela bola vermelha que está na frente do canadiano. Acaba por fazer um jogo um bocadinho mais apoiado. Vamos ver agora qual é o desenrolar da jogada por parte dos Domingos. Muitas vezes o Tiago também se fala que o Bóssia é como o xadrez, porque tem um fator tático muito importante, mas o xadrez, as peças são lá colocadas e aqui são lançadas, e isso é uma diferença significativa, não é? Como é que se pode gerir essa questão do não fazer aquilo que já falamos há um bocadinho, não é? Não fazer aquilo que nós queremos é uma gestão difícil, mas o processo de treino, que impacto é que tem nesse aspecto? Nós de alguma forma tentamos que todas as bolas, quer em treino, quer no aquecimento, quer no jogo, sejam bolas consideradas quase como cruciais, ou seja, os nossos níveis, claro que isto são os nossos desejos, se isto realmente acontece. Na realidade é muito difícil, porque não é fácil manter os mesmos níveis de concentração ao longo de todo o dia. Mas aquilo que nós tentamos trabalhar sempre é que todas as rotinas sejam executadas da mesma forma. Nós não pedimos 500 lançamentos de forma perfeita, porque sabemos que não vão acontecer. Isto não é basquetebol, que o jogador antes de um jogo tem a oportunidade de lançar 1000, 2000 vezes. A tabela está sempre no mesmo sítio, o cesto está sempre no mesmo sítio e eles vão simplesmente rodando as posições. Isto é um jogo de Bóssia que muitas vezes o jogo acaba por ser muito mais dinâmico e os tipos de lançamentos realizados obrigam a adaptações diferentes, e nós queremos que no processo de treino eles tenham essa capacidade de se adaptar e de conseguir executar as rotinas todas da mesma forma, ou pelo menos de uma forma consistente, que depois leva a uma consistência também de resultado.
isto sim é aquilo que nos move durante o processo de treino. Claro que depois tem sempre conciliado a parte tática, a parte técnica e mesmo muito o trabalho individual que é feito nos clubes, isso aí é fundamental e há situações, há características que não conseguimos alterar, porque também beneficiam os atletas nesse sentido, claro. Muito bem, então tivemos aqui uma abordagem do Domingos que tentou fazer um jogo apoiado, não conseguir transportar a bola na última situação, e mais uma vez o Julian deixa-o com 5 bolas para o fim para jogar, e como falamos há pouco, é sempre uma situação vantajosa para quem tem essa oportunidade. Optou por fazer um lob para ganhar um bocadinho mais de área de pontuação, apesar de assumindo o risco de passar por uma altura em que está a perder, mas agora com alguma facilidade consegue fazer o transporte da bola, garante o ponto e agora tem ali uma área de pontuação onde poderá de forma decisiva encaminhar o jogo para a vitória. Um jogo que seria muito importante aqui para o Domingos tentar levar de vencido, já que seria importante para poder garantir ou poder estar na luta pela passagem à próxima fase. Com esta derrota fica um bocadinho mais condicionada, mas vamos ver depois no outro jogo do grupo se o resultado se tornar favorável e verificar se há ainda essa hipótese ou não. Neste momento o Julian tem então alguma facilidade na zona de pontuação, 2-0 neste momento, parece-nos 2-0. A árbitra também aqui com algumas dúvidas, vai fazer uma medição. O jogador preferiu não fazer neste momento, que não considerou importante, e agora sim vai terminar o parcial. Ficarmos com as nossas bolas em último lugar em relação ao adversário, temos sempre muitas mais vantagens, porque somos nós que temos o controle do jogo. Agora, se nós jogamos... Sabe disso e conhecendo o Domingos da forma como o conhecemos, ele irá agora dar o seu máximo na tentativa de pelo menos fazer aqui um ajuste ao marcador. Vamos. Mantém ali o jogo na zona de conforto dele, ali à volta dos 3 metros em frente à casa 6. Se há algo que caracteriza o Domingos é a capacidade dele de esforço, de dedicação e de trabalho, e mesmo após algum tempo sem ser convocado para competições internacionais, manteve os índices de trabalho e nunca deixou de o fazer, apesar de todos os problemas que surgem e que advêm disso. Portanto, se está aqui convocado e continua a trabalhar, também é graças muito à sua dedicação e à sua resiliência ao longo destes últimos anos, mesmo com os períodos de Covid, que é algo que não favoreceu ninguém. Acaba por ser a imagem de Marco Domingos e acho que o deve manter, porque é um fator que só o beneficia e que os outros, mesmo os próprios colegas de seleção, deveriam usar como exemplo. Mais uma vez aqui agora o jogador canadiano a ter uma abordagem em 2 bolas. Vamos ver se ele agora vai empurrar esta. Exatamente, uma constante aqui no jogo do jogador, em 2 bolas, mas a segunda bola mesmo para transportar e não tanto tão preocupado em ficar a servir de apoio, e a colocar Domingos outra vez numa situação aqui com alguma dificuldade e precisar de jogar o seu melhor para poder transformar. Here now we have 9-0 for Julian Tiabanu against Domingos Vieira. In the other court we have Stephen Maguire winning 4-0. And they are playing now the third hand. In court number 3, Gerhon Haimov changed the score and now is winning 2-1. Boris Nikolai 5-3 from Artem Kolinko. Davor Komar 4-4 against Sumsanuk from Thailand. Marcelo dos Santos
8-0 against Gerko Berkes from Hungary, and Pornchok Lerpain 6-0 against Lewis Sanders. Assistimos também aqui neste processo. Nós estamos aqui a ver os melhores jogadores do mundo, e vemos que algumas seleções estão a procurar aparecer com novos jogadores. Temos o Brasil com novos jogadores, Portugal também com algumas jogadoras novas e uma aposta que parece evidente na parte feminina, em algumas jogadoras do sexo feminino. Esta questão do género, como é que está a ser lidada em termos de, uma vez que podem surgir novas atletas que estão a integrar agora o plano da seleção nacional e que anteriormente não faziam parte, de que forma é que pode ser acelerado o processo de adaptação delas para que atinjam o conhecimento e o nível em termos de trabalho feito na seleção? Aquilo que nós tentamos fazer no estágio é aproximar, neste caso falamos da população feminina, que ultimamente, feminina e masculina, ambos têm vindo renovar com alguns atletas mais novos, e a nossa grande aposta é sempre misturar, ou de alguma forma colocá-los a trabalhar em conjunto com atletas mais experientes, e que eles tenham, e que alguns deles até são ídolos desses próprios atletas, e que esses atletas tenham a oportunidade de evoluir, de aprender e até aprender novas estratégias, quer a nível técnico, quer a nível específico do próprio material, e que os ajudem, que os facilitem a ter mais sucesso em situações futuras. Claro que tudo aquilo que são processos internos da seleção tem que ser aprendidos de base, tem que ser trabalhados, porque muitos vêm de alguma forma sem um processo definido, ou com um processo muito associado àquilo que é trabalhado no clube, que de alguma forma poderá ser diferente daquilo que nós queremos, quer a nível individual, quer a nível coletivo, na Seleção Nacional de Vôlei. Isto tudo leva algum tempo e é de alguma forma moroso, porque obriga a muita repetição, e normalmente os estágios não têm assim uma duração tão grande que permitam esse tipo de trabalho afincado, e que, ou pelo menos que no próximo estágio já se sinta alguma diferença. Mas sim, temos tanto a Joana, a Ana Catarina já está connosco há algum tempo, o Domingos também, e depois temos outros atletas que participaram agora nos Jogos Paralímpicos da Juventude, que também já tiveram a oportunidade de treinar. Alguns já tiveram a oportunidade de treinar com os atletas séniores,